Muito boa tarde. Muito boa tarde, jovens, neste primeiro encontro juvenil paulista, aqui em São Paulo, Brasil, em Itapecerica, da Serra, no Brasil. É para mim uma bênção grande estar com vocês nesta ocasião para compartilhar com vocês uns momentos ao redor do tema: o mistério dos ceifeiros do último dia. Pela manhã estivemos falando sobre o mistério da colheita do último dia. E nesta tarde estaremos identificando um pouco mais amplamente os ceifeiros, ou seja, os ceifeiros, os colhedores, ceifeiros para o último dia desta grande colheita, para o qual leio São Mateus capítulo 13, versículo 30, onde diz: Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. Por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio, atai-o em molhos, para queimar, então colhei o trigo e recolhei-o no meu celeiro. Que Deus abençoe nossas almas com sua palavra e nos permita entendê-la. Podem sentar, quero ter a bondade. Nosso amado Senhor Jesus Cristo conhecia a forma e as leis da semeadura e da colheita, do plantio e da colheita no meio do povo hebreu. E ele falou do último dia, profetizando com estas parábolas que usou, as quais tomou do campo, das coisas que o povo já conhecia, como o plantio do trigo no campo, onde também aparece o joio, e ele representou os filhos do mal, ou seja, os filhos do diabo, os representou no joio, e os filhos de Deus, os filhos do reino, os representou no trigo. Também Jesus Cristo, em uma ocasião, disse algo muito importante, e se encontra em São Mateus capítulo 15, versículo 13, onde disse: Ele, porém, respondeu: Toda planta que não sembrou meu Padre Celestial, toda planta que meu Pai Celestial não plantou, será arrancada. E o que acontecerá com essas plantas, as quais representam seres humanos, serão lançados no fogo. Os que estiverem vivos nesse tempo serão lançados no fogo, que verá na grande tribulação, e os que já partiram no passado se encontram na quinta dimensão. E depois, no juízo final, serão condenados e serão lançados no lago de fogo. Ou seja, que o final de toda planta que meu Pai Celestial não plantou, representados no joio, porque Deus não planta joio, não semeia joio, e agora o final será serem lançados no lago de fogo. Mas o final do trigo, que são os filhos de Deus, é serem colhidos e colocados no celeiro de Deus, com vida eterna, para viverem por toda a eternidade no glorioso reino de Deus,
que estará estabelecido neste planeta Terra. Jesus Cristo é o dono de toda a semeadura, de todo o plantio e de todo o terreno também. João Batista, profetizando das coisas que acontecerão para o tempo final, disse: e também para aquele tempo, no capítulo 3, versículo 10 ao 12 de São Mateus, já o machado está colocado, está posto à raiz das árvores. Portanto, toda árvore que não produz bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Essas são as árvores que o nosso Pai Celestial não semeou, que não dão fruto do reino de Deus. João Batista continua dizendo que serão lançados onde? No fogo. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Na mão ele tem a pá. E limpará a sua eira, recolhendo o trigo no seu celeiro. Agora, quem é quem recolhe o trigo no celeiro? O nosso Senhor. Mas para isso, Ele tem trabalhadores que estarão trabalhando. Tem os ceifeiros, aos quais enviará no último dia, e através dos quais estará manifestado para realizar esse trabalho, e recolherá seu trigo no seu celeiro, e queimando a palha com fogo, que nunca se apagará, ou que nunca se apagará. Ou seja, fogo que nunca se apagará enquanto há algo para ser queimado. Ou seja, que não se apagará esse fogo, ou seja, o lago de fogo, até que queime tudo que tiver que queimar. E depois desaparecerá o lago de fogo, porque desapareceram todos os que foram lançados no lago de fogo. E agora, vejam vocês, como Cristo, tomando essas coisas normais e naturais do povo hebreu, como árvores, como trigo, joio, e também os ceifeiros, como representa a obra que Deus realizará no tempo final, onde recolherá o trigo no seu celeiro, mas o joio e a palha e toda árvore que meu Pai Celestial não semeou será arrancado e lançado no fogo. A grande tribulação vem sobre a terra e vai realizar uma limpeza aqui na terra. Vai queimar o joio conforme a parábola de Cristo. E Cristo falou esta parábola de acordo às profecias do Antigo Testamento. Ou seja, que não há nenhuma contradição no que Cristo está dizendo com o que os profetas do Antigo Testamento disseram. Por exemplo, Malaquias capítulo 4 disse:
Certamente aquele dia vem e arderá como fornalha. Todos os soberbos e todos que cometem impiedade serão como restolho. E o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Isso é o que Cristo disse que acontecerá com os maus, com o joio, com os filhos do mal. Mas para o trigo, que são os filhos de Deus, os filhos do reino, que são os que temem o nome do Senhor, diz, mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol de justiça. Isto é, nascerá a segunda vinda de Cristo, trazendo salvação em suas asas. O sol literal não tem asas literais. E Cristo sendo o sol de justiça, também não tem asas literais, mas tem as duas asas ministeriais de Moisés e de Elias, para se manifestar voando neste tempo final e para levar os seus filhos neste tempo final. Ou seja, que virá Jesus Cristo, a águia maior, voando com essas duas poderosas asas dos ministérios de Moisés e Elias. Não diz a Escritura que o Filho do Homem virá com os seus anjos e sendo Jesus Cristo, a águia maior, porque um profeta é representado numa águia, e sendo um profeta maior é representado em uma águia maior, e suas asas são os ministérios de Moisés e Elias. Essa é a forma em que Jesus Cristo vem em sua vinda no último dia, com suas duas asas, como o sol de justiça, trazendo saúde em suas asas, ou como a águia maior, trazendo salvação em suas asas. Se vocês lerem na mensagem sobre as asas de uma pomba branca, vocês encontrarão que o precursor da segunda vinda de Cristo disse que uma águia nos levará no rapto. Essa é a águia maior, Jesus Cristo, com suas asas, seus ministérios de Moisés e Elias. Jesus Cristo vindo em Espírito Santo e se manifestando no último dia em carne humana e manifestando seus ministérios. Ver o cumprimento dessas coisas é estar vendo a águia que nos levará no rapto. É Jesus Cristo com seus ministérios de Moisés e Elias manifestados. O ministério de Cristo também manifestado no último dia. E tudo isso Jesus Cristo os manifesta em carne humana no último dia. E assim é como estaremos vendo a águia que nos levará no rapto no último dia. Agora vimos também o sol nascendo e vimos as suas asas, as asas do sol. As asas do sol de justiça, e o sol de justiça é Cristo em sua segunda vinda, e Cristo em sua segunda vinda vem com suas asas, que são os ministérios de Moisés e Elias, e estar vendo no último dia a manifestação de Jesus Cristo em Espírito Santo por meio do seu anjo mensageiro, operando os ministérios de Moisés e de Elias e de Jesus Cristo pela segunda vez, de Elias pela quinta vez e de Moisés pela segunda vez. Isso é estar vendo o sol de justiça resplandecendo e trazendo salvação para os escolhidos de Deus, para nos levar no arrebatamento para a ceia das bodas do Cordeiro. Primeiramente, nos coloca em uma era mais alta, a era da pedra angular. Isso é um rapto espiritual para depois se materializar no rapto literal, que será ser tirados dessa terra em corpos imortais e levados à ceia das bodas do Cordeiro no céu. Agora, podemos ver
que antes de se materializar o arrebatamento literal dos escolhidos de Deus e ser colocados na ceia das bodas do Cordeiro, espiritualmente, isso ocorre quando somos chamados e somos subidos à era da pedra angular. E os que subiram à era da pedra angular e os que faltam por subir, os quais subirão, porque têm seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, neste último dia, ao serem chamados, respondem ao chamado de Deus e são juntados com todos os demais escolhidos na era da pedra angular. E assim são preparados para serem raptados literalmente à ceia das bodas do Cordeiro. Ou seja, que primeiro ocorre espiritualmente um rapto para depois ocorrer um rapto literal e ser levados à ceia das bodas do Cordeiro. É como quando Abraão recebeu a promessa de um filho que teria por meio de Sara. Abraão creu em sua alma e, ao crer, já o tinha. E não se via, mas o tinha lá dentro. Que o tinha lá dentro já esse filho prometido? Claro que sim. Porque quem tem a palavra criadora de Deus, falada para a pessoa e crida na alma, já tem lá dentro o que Deus prometeu. A única coisa que falta é que se materialize. Isso é o mais simples. O mais difícil já o tem. O mais difícil o tem dentro. Agora, vejam vocês, quando Abraão dizimou a Melquisedeque, diz a Escritura que Levi estava também dizimando. E onde estava? Pois Abraão já tinha todos os seus filhos e seus netos e seus bisnetos. Por quê? Porque já tinha crido aí em sua alma o que Deus tinha prometido. E estava em seus lombos a parte que se materializaria. Mas a palavra que faria que isso se cumprisse, ele a tinha em sua alma. Assim é com toda a promessa de Deus. É ter a palavra prometida na alma. Tê-la aí, crida com todo o nosso coração. E depois tem que se materializar. A pessoa já está vendo o que não se vê. O está vendo aí na alma. Está vendo com os olhos da fé. Com os olhos da fé. Lá os olhos da alma e o está vendo também com os olhos do Espírito, que é a imaginação. Você não pode ver lá no seu espírito muitas coisas. Claro que sim. Vejam, vamos pensar que vamos viajando em um avião de São Paulo ao Rio de Janeiro. Pensamos isso? Viram que nos vimos viajando? Porque com a imaginação a pessoa vê lá no Espírito. E podemos ver, e podemos ouvir, e todas essas coisas as temos lá no Espírito. São os sentidos do Espírito que contêm o equivalente aos sentidos do corpo. E agora, vejam vocês, já Abraão primeiramente viu com os olhos da fé lá na alma e depois o viu com os olhos do Espírito e já ao vê-lo ele já via Sara grávida e depois via como passava o tempo e via o mês número 9, o nono mês, e via dando à luz e via o menino nascendo
E Abraão se via dizendo: meu filho Isaque, bem-vindo. Vem? Tudo isso ele primeiro viu, na alma primeiro, com os olhos da fé, depois no Espírito, com os olhos do Espírito, com a imaginação. E Abraão não raciocinou em forma negativa. Ou seja, Abraão não disse: minha esposa já é avançada em idade, para não dizer velhinha. Desde que tinha menos de 89 anos, Abraão já tinha essa promessa, mas já Sara tinha, vamos ver, uns 65 anos. Quando Deus deu a promessa a Abraão, Abraão tinha uns 75 anos. E já uma mulher com 65 anos, estar pensando em dar à luz, isso é algo difícil. E ficar grávida, mais difícil ainda. Mas Deus tinha dito que Abraão teria um filho por meio de Sara. E Abraão já tinha 75 anos, e Sara 65, e Abraão creu em Deus. Deus lhe mostrou as estrelas do céu e disse: olhe para cima. Seguramente era uma noite estrelada. E olhe para as estrelas e conte-as, se puder contá-las. Somente contando as da Via Láctea. Já quando vai por 100 ou por 500, já se esquece como quantas leva. E ainda não vai nem pela quarta parte das que há ali. Agora, Deus disse: assim será a tua descendência, a tua semente. E ainda não tinha filhos por meio de Sara. Agora, a pergunta é: há alguma coisa impossível para Deus? Não há. Portanto, o que Deus disse, assim Deus fará. Agora vejam vocês, a Igreja do Senhor Jesus Cristo recebeu a promessa de uma ressurreição para os que partiram e uma transformação para os que vivemos. E essa promessa a tem desde há 2000 anos atrás. E também a tem a Igreja do Senhor Jesus Cristo desde antes de nascer, no dia de Pentecoste. A tem desde o Antigo Testamento. E até desde antes do Antigo Testamento, também a tem. E até antes da criação, também a Igreja do Senhor Jesus Cristo tem essa promessa, porque a Igreja do Senhor Jesus Cristo estava na mente de Deus desde antes da fundação do mundo. E cada um de nós estávamos aí na mente de Deus. Assim que quando Deus fez seu programa, aí Ele colocou essas promessas. E desde o momento em que Deus colocou essas promessas em sua mente, desde esse tempo, todos nós temos a promessa da ressurreição dos mortos em Cristo e a transformação de nós, os que vivemos. Agora passaram milhares de anos, mas isso impede para que se cumpra essa promessa? É que Deus tem um tempo em específico para cumprir cada promessa. E até que chegue esse tempo, a pessoa não pode ver o cumprimento dessa promessa, exceto em sua alma, com os olhos da fé, e em seu espírito, com os olhos do Espírito, que são a imaginação. Mas a materialização dessa promessa, para ser vista com nossos olhos naturais, tem que esperar o momento exato para ver cumprida essa promessa.
Agora é muito importante, antes de ver uma promessa cumprida, vê-la na alma com os olhos da fé e vê-la em espírito com os olhos da imaginação, ou seja, que venha da alma para fora tudo isso. E agora, a Igreja do Senhor Jesus Cristo está como Sara durante as eras da Igreja Gentia até a sétima era da Igreja Gentia, com uma promessa, mas a cada dia ia ficando mais velha ou mais avançada em idade, Sara, e também a Igreja. E as pessoas podiam dizer, é impossível que isso que Abraão disse vá se cumprir, pois a cada dia Sara está mais avançada em idade e Abraão também. E as pessoas poderão dizer que à medida que veio passando o tempo, a Igreja do Senhor Jesus Cristo ficou mais avançada em idade e que é impossível que, por meio dela, venha o Filho prometido, o Filho de Abraão prometido, para vir no último dia, no cumprimento da segunda vinda de Cristo. Mas, vocês sabem de uma coisa? Que assim como Abraão recebeu uma transformação, uma mudança, um rejuvenescimento, e Sara também, um rejuvenescimento e uma mudança de nome, encontramos que a Igreja do Senhor Jesus Cristo recebeu uma mudança. Foi mudada das 7 eras ou etapas da Igreja Gentia à era da Pedra Angular. E agora é uma igreja nova, jovenzinha, a mesma igreja mudada ou transformada das eras à era da Pedra Angular e do lugar santo ao lugar santíssimo. E por meio dessa igreja e no meio da Igreja de Jesus Cristo é que a vinda do Filho do Homem com os seus anjos tem que ser vista neste último dia, porque ela é a que tem a promessa do Filho prometido. Não podemos esperar o cumprimento da vinda do Filho do Homem com seus anjos por meio de uma religião pagã. É por meio da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Agora, vimos como Sara, de momento, não creu. E menos para o tempo em que Elohim apareceu com os seus arcanjos e comeu com Abraão e falou do Filho prometido. E o Filho prometido viria no próximo ano por esse mesmo tempo. Ou seja, que para o próximo ano o Filho prometido já estaria na terra. Agora, podemos ver que para o tempo final, em um novo ano, em um novo dia dispensacional e em um novo dia de era, a era da Pedra Angular, e um novo ano, o povo hebreu, a cada 7 anos, tinha o ano sétimo, que era festivo, era de descanso para toda a terra. Não podia se trabalhar. O que nascesse na terra, o podiam tomar e podiam comer, mas não podiam realizar uma colheita nesse tempo e também não podiam semear nesse ano. Portanto, a terra tinha repouso. Assim acontecia
em um lapso de tempo de 49 anos. Em 49 anos, tinham 7 anos sabáticos ou de descanso para a terra. E depois do último ano, que era o ano 49, que também era de descanso para a terra, chegava o ano 50, que era o ano do jubileu, o ano da liberação, o ano da redenção para a terra e para os que estavam escravos, os quais ficariam livres e regressariam à sua herança, e assim eram restaurados à posição em que Deus os tinha colocado. Eram restaurados à sua herança, e sua herança era restaurada a eles. E para o ano do jubileu, que é a era da pedra angular, a que corresponde ao 8, ou seja, ao ano festivo, número 8, que também é o ano 50, o qual é o ano do jubileu. No ano do jubileu atualizado na Igreja do Senhor Jesus Cristo, que é a era da pedra angular, vem a liberação de todos os escolhidos de Deus. Seremos libertados, seremos transformados, e isso é uma liberação. Estamos, humanamente falando, em corpos mortais, e estamos, como os demais seres humanos, e estamos na condição de escravos, humanamente falando, porque o mundo está como escravos neste planeta Terra, como estava o povo hebreu lá no Egito. Mas para o último dia haverá uma liberação, como houve no tempo de Moisés. E por isso é que para o último dia Moisés regressa de novo. Regressa o ministério de Moisés pela segunda vez para estar na liberação, no êxodo de todos os filhos e filhas de Deus. E seremos restaurados à vida eterna, a tudo que perdeu Adão e Eva lá na queda. Agora, podemos ver que para este tempo final, os escolhidos de Deus são juntados no corpo místico de Cristo, na era da pedra angular, por meio do ministério dos anjos do Filho do Homem, enviados pelo Filho do Homem no último dia. Vimos o mistério dos ceifeiros do último dia. São 3. O Filho do Homem, que é o ministério de Jesus Cristo, manifestado no último dia, com os ministérios dos seus anjos, que são os ministérios de Moisés e Elias. Por isso é que na parábola do trigo e do joio, Jesus Cristo mostra seus anjos enviados como os ceifeiros para realizar a colheita. E em Apocalipse, capítulo 14, encontramos que é quem realiza a colheita. Vejam vocês, Apocalipse, capítulo 14, versículo 14 em diante diz: Olhei e vi uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem um semelhante a filho de homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro, e na mão uma foice afiada. Então outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz ao que estava sentado sobre a nuvem: Lança a tua foice e ceifa, porque é chegada a hora de ceifar. Pois a seara da terra está madura. Agora aqui podemos ver que quem ceifa, ou seja, quem colhe, é o Filho do Homem. É quem está sentado nessa nuvem. É o Filho do Homem que aparece em São Mateus capítulo 24, versículo 30 em diante.
E em São Mateus, no versículo 31, diz que envia os seus anjos com grande voz de trombeta para juntar, para recolher os seus escolhidos. E assim é como se realiza o recolhimento ou colheita dos escolhidos no último dia e são colhidos da dispensação da graça e colocados na dispensação do reino. São levados mais acima, à era da pedra angular, onde estarão escutando a voz de Jesus Cristo como uma grande voz de trombeta, revelando todas essas coisas que em breve devem acontecer. Essas coisas somente são conhecidas na era da pedra angular e dispensação do reino. É aí onde Jesus Cristo estaria manifestado com seus anjos no último dia. Estaria manifestado por meio do seu anjo mensageiro neste tempo final. E através do seu anjo mensageiro estaria nos revelando todas essas coisas que em breve devem acontecer, conforme Apocalipse capítulo 22, versículo 6 e Apocalipse 22, versículo 16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas. De que coisas? Dessas coisas que em breve devem acontecer. Agora podemos ver por meio de quem são reveladas essas coisas que em breve devem acontecer. É por meio do seu anjo mensageiro e por isso João quis adorar aos pés do anjo que lhe mostrava essas coisas. Quis fazê-lo em 2 ocasiões e foi proibido. Em Apocalipse capítulo 19, versículo 9 ao 10, tentou adorar o anjo e o anjo disse que não fizesse. Que adorasse a Deus. E em Apocalipse 22, versículos 6 ao 9, também tentou adorar o anjo, e o anjo disse que não fizesse. Por que tratou de adorar o anjo? Porque viu Jesus Cristo em Espírito Santo manifestado em seu anjo mensageiro e escutou a voz de Cristo por meio do seu anjo mensageiro e viu o ministério de Jesus Cristo se repetindo no último dia pela segunda vez. Pôde ver as coisas que Jesus Cristo faria neste último dia e viu Jesus Cristo em Espírito Santo fazendo por meio do seu anjo mensageiro. Por isso é que o anjo mensageiro de Jesus Cristo, em algumas ocasiões, fala em primeira pessoa e em outras ocasiões fala em segunda pessoa. E também encontramos a Jesus Cristo através do seu anjo mensageiro falando em algumas ocasiões em primeira pessoa e em outras falando em segunda pessoa. É como no Antigo Testamento, que o anjo do Senhor, em algumas ocasiões, podia dizer que Deus disse, e em outras ocasiões, podia dizer que Deus estava dizendo. Ou os profetas podiam dizer, assim disse o anjo do Senhor. Ou em outras ocasiões podiam dizer, assim disse Jeová. Mas é o mesmo anjo do Senhor falando em algumas ocasiões em primeira pessoa e em outras ocasiões em segunda pessoa. Agora podemos ver também Jesus Cristo falando algumas vezes em primeira pessoa e em outras ocasiões falando em segunda pessoa sob seu ministério terreno. Estas coisas aconteceram assim e também assim acontecem em nosso tempo. E nós temos que entender estas coisas para podermos compreender todas essas coisas que devem acontecer neste tempo final e ver que os ministérios de Moisés e Elias
estarão manifestados pelo Espírito Santo, ou seja, por Jesus Cristo em Espírito Santo, que é o anjo do pacto. Estarão manifestados estes ministérios por Jesus Cristo em Espírito Santo, através do seu anjo mensageiro. Estará o ministério de Moisés pela segunda vez no anjo de Jesus Cristo. Estará o ministério de Elias pela quinta vez no anjo de Jesus Cristo. E o ministério de Jesus pela segunda vez estará no anjo de Jesus Cristo. Mas o anjo de Jesus Cristo nem é Jesus Cristo, nem é Moisés, nem é Elias. É somente o instrumento de Jesus Cristo para Jesus Cristo manifestar estes ministérios através do seu anjo mensageiro, porque não fará nada o Senhor sem que antes revele os seus segredos aos seus servos, os profetas. E para o último dia, terá o servo fiel e prudente, o profeta da dispensação do reino, através do qual revelará todas essas coisas e fará todas essas coisas que ele prometeu para este tempo final. E estará realizando a grande colheita do último dia. Estarão sendo vistos os ceifeiros do último dia, que são os ministérios de Moisés pela segunda vez, de Elias pela quinta vez e de Jesus pela segunda vez. E agora, vejam vocês como tudo concorda. Na parábola do trigo e do joio, vimos que os ceifeiros são os anjos do Filho do Homem. E em Apocalipse capítulo 14, vimos que é o Filho do Homem quem colhe. E como se pode entender isso? Em um lugar nos mostra os ceifeiros, os anjos do Filho do Homem, para realizar a colheita. Em Apocalipse capítulo 14, nos mostra um só anjo para realizar a colheita. Nos mostra o Filho do Homem em uma nuvem. É que são os ministérios de Jesus pela segunda vez, de Elias pela quinta vez e de Moisés pela segunda vez, os que realizam a grande colheita. E estes ministérios os estará usando o Espírito Santo, ou seja, Jesus Cristo e Espírito Santo, através do seu anjo mensageiro. E assim, colherá os escolhidos dentre os gentios e colherá os escolhidos do povo hebreu, que são 144 mil, 12 mil de cada tribo. Vejam em Apocalipse capítulo 7 para o recolhimento dos escolhidos do povo hebreu. Aparece um só anjo, o anjo que sobe de onde nasce o sol e que vem com o selo do Deus vivo, ou seja, que vem com o Espírito Santo. O anjo do pacto, o Espírito Santo, vem velado e revelado no anjo que chama e junta os escolhidos do povo hebreu, o qual, antes de estar no meio do povo hebreu, realizando essa obra, estará no meio da igreja de Jesus Cristo, chamando e juntando os escolhidos de Deus. Agora, podemos ver que no anjo com o selo do Deus vivo estará Jesus Cristo e Espírito Santo, velado e revelado. E Jesus Cristo, o Espírito Santo, é quem tem todos os ministérios, portanto, pode operar o que ele quiser. E para o último dia, tem os três grandes ministérios, os maiores ministérios prometidos para serem manifestados no último dia. O ministério de Moisés, pela segunda vez, o de Elias, pela quinta vez, e o de Jesus, pela segunda vez. Esses três grandes ministérios estarão se repetindo no último dia. Quem os estará operando? Jesus Cristo em Espírito Santo, através do seu anjo mensageiro. Por isso é que podemos ver em Apocalipse capítulo 7 que é um só anjo quem chama e junta 144 mil hebreus. E depois em Apocalipse capítulo 11 aparecem dois anjos, aparecem as duas oliveiras. É que
Aí estão os dois ministérios, o de Moisés e Elias, sendo manifestados. Mas o instrumento onde serão manifestados será um profeta, o profeta da dispensação do reino. E será a primeira ocasião em que a Igreja do Senhor Jesus Cristo terá um profeta dispensacional no qual se opere os ministérios de Moisés pela segunda vez, de Elias pela quinta vez e de Jesus pela segunda vez. Será o tempo mais glorioso para a Igreja do Senhor Jesus Cristo e será o despertamento maior da Igreja do Senhor Jesus Cristo desde o dia de Pentecoste até este tempo final. Por isso, sob esse despertamento ou avivamento, na era da pedra angular e dispensação do reino, os mortos em Cristo serão ressuscitados em corpos incorruptíveis e nós, os que vivemos, seremos transformados. Em nenhum outro despertamento da igreja ocorreu a ressurreição dos mortos em Cristo e a transformação de nós, os que vivemos. Porque isso corresponde ao ministério de Jesus Cristo para o último dia, através do seu anjo mensageiro, onde estará operando os ministérios de Moisés e Elias, os ministérios dos seus anjos, para a colheita dos filhos e filhas de Deus, ou seja, do trigo de Deus. Vimos quem são os ceifeiros. Também o instrumento de ceifar, ou seja, de colher, é a mensagem do Evangelho do Reino, representada na grande voz de trombeta, ou trombeta final, ou a foice afiada que tem o anjo que desce do céu com uma coroa de ouro. O anjo que vem em uma nuvem e lança sua foice afiada na terra para colher a seara da terra. Agora podemos ver o mistério dos ceifeiros do último dia. O último dia, todos já sabemos que é o sétimo milênio, porque um dia diante do Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Nos diz São Pedro, em sua segunda carta, capítulo 3, versículo 8, e o livro dos Salmos, no Salmo 90, e versículo 4 também. Esse salmo é do profeta Moisés. Agora podemos ver as grandes bênçãos prometidas para o último dia, até a ressurreição dos mortos em Cristo, está prometida para o último dia. Jesus Cristo prometeu em São João capítulo 6, versículo 39 ao 54, em São João capítulo 11, versículo 21 ao 27, em São João capítulo 5, versículo 21 ao 29, também temos a promessa da ressurreição dos mortos em Cristo para o último dia. Até no Antigo Testamento nos fala da ressurreição dos escolhidos de Deus. Agora vimos o mistério dos ceifeiros do último dia. E a pergunta é, e onde eles estarão? Em que era? Na era da pedra angular. E em que dispensação estarão? Na dispensação do reino. E qual é a mensagem? A trombeta final, ou grande voz de trombeta, com a qual chamam junto os escolhidos, é a mensagem do Evangelho do Reino, que gira ao redor da segunda vinda de Cristo. E qual é o território? Onde estarão os ceifeiros do último dia? Os que realizarão a colheita no último dia? Onde estarão?
esses ministérios manifestados pelo Espírito Santo, por Jesus Cristo e Espírito Santo, em seu anjo mensageiro, estará ou estarão na América Latina e no Caribe, no continente americano, na parte latino-americana e caribenha. E onde estão? Os que serão colhidos no último dia? Pois aqui estamos presentes no último dia, escutando a mensagem da grande voz de trombeta, com a qual fomos chamados e fomos recolhidos na era da pedra angular, para em breve sermos transformados e levados à ceia das bodas do Cordeiro no céu. Foi para mim um privilégio grande estar com vocês, nesta ocasião, dando testemunho dos ceifeiros do último dia. E com os ceifeiros do último dia, Deus envie mais trabalhadores para o trabalho da obra de Jesus Cristo deste último dia. E onde estão essas pessoas que estarão trabalhando com Jesus Cristo e Espírito Santo manifestado em seu anjo mensageiro, operando estes ministérios? Aqui estamos todos, os que estaríamos trabalhando com Ele neste último dia, e que envie mais trabalhadores à sua seara, porque a seara é muita. Há muitos latino-americanos e caribenhos. A seara é muita, muitos latino-americanos e caribenhos. E nós desejamos que todos os latino-americanos e caribenhos entrem ao glorioso reino milenial de Cristo. E sabem uma coisa? Este é um mistério que já está aberto para nós. Muitas pessoas se perguntaram, das pessoas que estarão vivendo neste planeta Terra, quem? Quais nações? Que pessoas entrarão no glorioso reino milenial de Cristo? Já que nos fala que a grande tribulação vai destruir muitas nações, mas o reino milenial vai estar cheio de latino-americanos e caribenhos. O continente latino-americano e caribenho, com os seus habitantes, é o continente do futuro. E já tem em sua alma e em seu espírito o que vai ter materializado no glorioso reino milenial de Cristo. Primeiro tem que crer lá em sua alma e vê-lo também em seu espírito, para depois que se materialize no glorioso reino milenial de Cristo, e o glorioso reino milenial de Cristo esteja cheio de latino-americanos e caribenhos. Assim que não se surpreendam que dos idiomas principais ali no reino milenial, o espanhol, junto com o hebraico, sejam os idiomas principais. Agora, podemos ver o mistério latino-americano e caribenho no programa divino. Esse mistério não tinha sido conhecido pelas pessoas das eras passadas. Senão, teriam se mudado para a América Latina e o Caribe, os mensageiros com suas eras, e teriam dito, o lugar que queremos é a América Latina e o Caribe. Queremos que Deus coloque ali o nosso grupo. Mas vejam, eles viveram no território que lhes correspondeu viver. E agora, a nós nos correspondeu o território latino-americano e caribenho. Alguns se perguntam, e por que a América Latina tem tantos problemas se é o continente do futuro? Porque a América Latina e o Caribe, com seus habitantes, têm muitos problemas. Não no reino de Deus, mas no reino dos gentios. Porque o reino dos gentios
é o que tem muitos problemas, porque está nos pés de ferro e de barro de oleiro. E por quanto a América Latina e o Caribe está no reino dos gentios, é parte do reino dos gentios, por isso tem muitos problemas. Mas vai ter uma mudança favorável. Vai ser mudado do reino dos gentios ao reino de Deus. E aí, todos os problemas ficarão resolvidos. Vimos até os problemas latino-americanos e caribenhos e o porquê. A América Latina e o Caribe têm esses problemas como os têm as demais nações. O que acontece é que algumas vezes, alguns pensam que os maiores problemas os têm os latino-americanos e caribenhos. Mas há continentes que têm mais problemas que nós. Vejam, na América Latina e no Caribe, há comida em abundância. E há oxigênio em abundância. E um pouco de fumaça nas grandes cidades. Mas tem muitos territórios com muito oxigênio e muito limpos. Quais são os pulmões do planeta Terra? Onde estão? Se Jean souber, que diga a vocês onde estão os pulmões do mundo inteiro. Na Amazônia. E a que país pertence à Amazônia? Brasil. Pois vejam, vocês têm os pulmões do mundo inteiro. E onde há água em abundância? Pois na América Latina e no Caribe. E onde há alimento em abundância? Na América Latina e no Caribe. E onde há madeira em abundância? Na América Latina e no Caribe. E onde está a bênção de Deus? Na América Latina e no Caribe. E onde está a era mais importante de todas as eras, a era da pedra angular? Na América Latina e no Caribe. E onde está a grande voz de trombeta ou trombeta final? Na América Latina e no Caribe. A mensagem do Evangelho do Reino. E onde está o ministério dos ceifeiros do último dia? Na América Latina e no Caribe. E onde Deus nos revelaria todas essas coisas que em breve devem acontecer? Na América Latina e no Caribe. Na era da pedra angular, que se cumpre na América Latina e no Caribe. Assim que a América Latina e o Caribe têm em sua alma e em seu espírito tudo o que necessita para se materializar e fazer da América Latina e do Caribe o continente de mais prosperidade em todo o planeta Terra e estar sob o governo do Senhor Jesus Cristo, entrar no governo, no reino do nosso amado Senhor Jesus Cristo, reino que se controlará desde Jerusalém. Ou seja, que haverá entre os latino-americanos e os hebreus uma estreita união. A mensagem que eles estão esperando lhes chegará de onde? Da América Latina e do Caribe. Assim como a mensagem do Evangelho da Graça que veio aos gentios. De onde veio? Do povo hebreu. E agora, a mensagem do Evangelho do Reino irá ao povo hebreu dentre os gentios. Mas de que parte dentre os gentios? Da parte
latino-americana e caribenha, onde se cumpre a era da pedra angular, a única era vigente da Igreja do Senhor Jesus Cristo, porque as outras 7 eras já terminaram. Agora podemos ver todo o programa divino correspondente ao nosso tempo e o porquê Deus nos colocou na América Latina e no Caribe. E eu dou graças a Cristo por tê-los encontrado, todos vocês, na América Latina e no Caribe. Encontrar vocês, para mim, foi motivo de tranquilidade, de regozijo e de agradecimento a Cristo. Porque eu terei que estar aqui até que todos sejamos transformados e vamos aqui à ceia das bodas do Cordeiro. Terei que estar neste corpo até que o último dos escolhidos seja chamado e juntado. E eu estou desejoso de já ter um novo corpo. Assim que se alguém deseja que a mensagem chegue até o último da América Latina e do Caribe, sou eu. Porque de que o último seja recolhido, depende minha transformação também. E a de cada um de vocês também. Assim que unidos, realizamos a obra de Cristo deste último dia, para que apareça até o último dos escolhidos. E vejam, cada ano aparecem mais. É que a América Latina e o Caribe está cheio de filhos e filhas de Deus. E não sabíamos, mas já sim sabemos. Porque este é o continente da bênção de Deus. E o continente onde os escolhidos seriam chamados e juntados. Onde se realizaria a colheita dos escolhidos que estariam vivos e seriam colocados na era da pedra angular e seriam preparados para serem transformados e depois levados à ceia das bodas do Cordeiro. Vimos o porquê estamos na América Latina e no Caribe. Alguns também foram a outros continentes, mas a mensagem chegou até onde eles estão. E desejamos que Deus os abençoe também. E que lhes permita estarem prontos para a transformação dos seus corpos também. Foi para mim um privilégio muito grande estar com vocês nessa ocasião, dando testemunho do mistério dos ceifeiros do último dia, dos ceifeiros do último dia, dos ceifeiros do fim do século. Qual é o sinal do fim do século? O sinal do fim do século é a presença dos ceifeiros. Dos ceifeiros. Cristo disse que no fim do século Ele enviaria os seus anjos. A presença dos ministérios que realizam a colheita, a presença dos ceifeiros é o sinal de que estamos no fim do século, fim do tempo e fim do mundo, para o cumprimento de todas as coisas correspondentes ao fim do século. Que as bênçãos de Jesus Cristo, o anjo do pacto, sejam sobre cada um de vocês e sobre mim também. E em breve, entre até o último dos escolhidos e sejamos transformados e vamos à ceia das bodas do Cordeiro no céu. No nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Muito obrigado por vossa amável atenção e continuem passando uma tarde cheia das bênçãos de Jesus Cristo. Os verei novamente às 8, de 8 a 8h30, na atividade da noite. Já começará às 8 e às 8h30 já estarei com vocês. E estaremos falando sobre o tema a obra-prima de Deus. E vamos ver a obra-prima e como é coroada a obra-prima neste último dia. Bom?
Que Deus os abençoe e guarde a todos. E conosco novamente, Miguel Bermudes Marim, para continuar.